Bom dia meus amigos. Estou aqui de novo no Facebook, YouTube, Instagram. Quero falar com vocês as coisas boas da vida e as coisas que interessam, né? Hoje é o dia 28 de março de 2022, segunda-feira, pessoal. Coisa linda segunda-feira, não é? É bom. Hoje, se vivo fosse, estaria completando 80 anos do cantor Demétrios, grande cantor que faleceu quando faltava um dia, faleceu dia 1 de março de 2016, né? Faltavam dias para ele completar 77 anos. 76, né? Bom, não importa. Também aniversário hoje da Polícia Federal. 1944, a Polícia Federal foi criada e começou sua atividade no dia 28 de março de 1944. E outro aniversário, desse eu me lembro. Dessa cantora Zizi Posse, rapaz. Zizi Posse, grande cantora, rapaz. Está aniversariando hoje, nasceu em 56. É uma grande cantora, voz bonita. Eu acho que ela não se meteu no meio da curiola ontem não, né? Bom dia para você, viu, pessoal? Eu não vou falar de guerra não, simplesmente a gente está sentindo que o Putin está com vontade de sair pegando, está pedindo arrego, né? Vai conversar de novo hoje com o presidente da Ucrânia e tal, vamos ver, né? Mas o que mais abalou a semana, eu vou tocar em dois assuntos. O primeiro, aquela manifestação feita por essa tal de Anitta e um bocado de cantores aí, fora Bolsonaro e não sei o que mais, e elogiando Lula. O nosso ministro, nosso amigo, nosso grande Raul Araújo da Silva, ele era procurador-geral do Estado, como advogado, ele participou do Tribunal de Justiça, nomeado no quinto constitucional, e por sua competência, por sua dignidade, pelo respeito que tem ao povo brasileiro, especialmente a nós cearenses, ele foi guindado à condição de ministro do STJ. Todos sabem que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ele possui 3 ministros do Supremo, 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça e 2 advogados com togas de ministros por 2 anos, com prorrogação por mais 2. A mesma coisa é com os ministros permanentes. Permanente que eu digo que eles passam só de 2 a 4 anos no TSE e voltam para as suas casas de origem. E os ministros, advogados, voltam a ser advogados, mas são babados. Fulano ministro. Não, ministro, acaba você, não é mais ministro. Quem é ministro, continua ministro, tá certo? Aí fizeram isso o Raul Araújo da Silva, que é uma pessoa digna, isso aí eu conheço, tem muitas sustentações orais do Tribunal de Justiça do Ceará, acaba de seguir bem, tem muito respeito, gostei. Ele deu uma decisão e que o pessoal que está fazendo manifestação pública, campanha política antes do tempo determinado pela lei eleitoral, mandou que não realizasse. E a resposta que veio lá é que ele não tinha condição de fechar a boca de ninguém. Agora, o nosso digno Raul Araújo deveria ter mandado a Polícia Federal também, rapaz, para lá. Porque esse Felipe Neto, o canalha que me esculhambou no Bolsonaro, quem és tu, vagabundo? Entendeu? Ele disse que ia pagar a multa de 50 mil diária, mas graças a Deus a AGU foi não, quem recorreu
Eles recorreram, vão perder de novo. E vão aumentar a multa, viu? Que o recurso é para o plenário do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Não é possível que os coleguinhas do Lula, que compõem a corte de eleição, é assim que vão julgar contra. Mas vamos dizer, são 7. Se for 3 ministros do Supremo votar a favor dessa manifestação, 4 puderam votar contra, vai ser 4-3, né? Deve ser. Agora, o que eu acho é que o caso, mais uma vez, eu quero lembrar como é que pode, meu amigo, em pleno século XXI, ter um ministro do Supremo Tribunal Federal que vá proibir o Alexandre, o Daniel Silveira, ser candidato a senador. Ele não pode falar, não. Vamos votar no Daniel. Daniel, se eu fosse o Daniel, eu aparecia nas redes sociais só de boca fechada. E fazendo assim, aprendia Libras. Daniel Silveira, você aprende Libras para falar com o povo, tá certo? É o maior absurdo de todos os absurdos. É o Estado democrático de direito que não existe mais na sua plenitude. Por causa de um homem que veste uma toga, apoiado nos colegas para fazer o mal à dignidade do Brasil, que quer pátria, família, Deus e a bandeira verde e amarela. A democracia está arranhada por causa dessas coisas. Agora vamos ao caso. Deltan Dallagnol versus Lula. Só eu sempre digo que o advogado, ele só se projeta, só engrandece, quando ele estuda e procura ser honesto para o seu constituinte, para o Poder Judiciário cumprir rigorosamente o que tem na lei e na Constituição Federal. Primeiro tem o artigo 133 da Constituição Federal, que diz da inviolabilidade do advogado no exercício profissional. O artigo 6º do Estatuto da OAB, Lei 8906, de 4 de setembro de 94, diz que o advogado, o juiz e o promotor devem respeito mútuo. E o artigo 7º, parágrafo 2º do mesmo Estatuto, diz que o advogado é imune, tem imunidade no exercício profissional. Isso equivale mais ou menos a um deputado federal apenas no exercício da profissão. Quando o deputado federal, ele já tem essa inviolabilidade, ele já tem essa imunidade, não pode ser punido por voto, palavras e opiniões, civil e penalmente, artigo 53 da Constituição Federal. Agora veja uma coisa. Eu costumo dizer que eu vou fazer 60 anos de batente desde estudante. O que adianta o sujeito crescer à custa de propina, de esquema, de advocacia de bastidores, advocacia de camarinhos, advocacia de destinar propina para quem quer que seja, advocacia desse tipo que a gente vê, desse tal de... Esse cara lá que é advogado do Lula, Zanini, que o que falam desse rapaz não está no gibi, inclusive que ele procura fazer intimidação ao juiz de cada processo criminal dele, com finalidade de provocar a suspeição. Isso é o que fala. Peço até desculpas a ele, se realmente ele, eu não conheço, não sei, para mim, ele tem dignidade até prova em contrário. E também, esses 4 advogados que vieram de jato particular, chegaram na polícia primeiro do que o Adélio Bispo, e ainda foram invocar o espírito da mãe do Adélio para pagar os honorários, porque Adélio, quem vai pagar é sua mãe.
E o Adélio Bispo foi logo dizer, minha mãe já morreu há 10 anos. Então, caso do advogado do Lula não, do Deltan Dallagnol. Não conheço, não sei quem patrocinou, mas eu achei uma falha muito grande, porque na confiança da verdade, da verdadeira inviolabilidade do procurador de justiça, do cidadão que pode dizer do seu trabalho publicamente, trabalho prestado, quando ele exerceu a atividade mais perigosa que pode um homem realizar neste país, a de procurador escolhido para dirigir os membros do Ministério Público da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, na denominada Operação Lava Jato. Esse rapaz arriscou a vida dele. Ele foi um cara que teve uma coragem muito grande, porque ele mexeu no ninho habitado por muitas serpentes e se saiu bem. Ele e o Sérgio Moro. Agora, só o Sérgio Moro que não soube sustentar o nome, a fama e a grandeza dele ao colocar muitos cabas de colarinho branco na cadeia. A partir do Eduardo Cunha, do Zé Disseu, do Palocci, do Lula, do Delúbio Soares, de tudo que compôs a máfia dirigida pelo ladrão de 9 dedos. Mas o advogado do Deltan Dallagnol, ele argumentou bem, mas esqueceu dos recursos para tribunais que estão mais ou menos pinhados de lulistas. Ele se confiou que uma turma criminal do Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do Lula no caso do triplex do Guarujá, embora tenha reduzido a pena. E 8 ministros componentes de 2 turmas ratificaram essa condenação. Será que ele se confiou nisso? Esqueceu que o Superior Tribunal de Justiça tem um grande número de ministros e que existem turmas criminais. E ele caiu exatamente na 4ª turma, que só uma ministra votou a favor do Deltan Dallagnol. Cabimbados infringentes. Mas o grande equívoco não. O grande descuido ou a grande bondade do advogado do Deltan Dallagnol foi não ter olhado para 2 coisas que a própria lei define, que o próprio Código de Processo Civil abre margem para o direito do réu. Réu em processo civil é a pessoa contra quem é proposta uma ação. E o Deltan Dallagnol foi réu na ação civil, que mais costumeiramente a gente chama de promovido. O Código de Processo Civil chama réu todas as vezes, não é? Então, o que foi que ele esqueceu? Primeiro, mostrar, pegar os canais, copiar as palavras. Por exemplo, Felipe Linter só chama o Lula de bandido. O fulano de tal só chama o Lula de ladrão, chefe de quadrilha. Pegava assim uns 5.000 que ocupam o Telegram, ocupam
o Facebook, ocupa o Twitter, ocupa o Instagram, ocupa o YouTube, as redes sociais de modo geral. Aí o que faria? Denunciação da lide, para que eu possa mostrar que eu não tratei mal o Lula, apenas eu prestei contas do meu trabalho perante a Lava Jato. Vamos chamar para o processo, para serem réus comigo, fulano, canal tal, fulano, canal tal, fulano, tudinho, de conformidade com o que manda o artigo 125 do Código de Processo Civil. Aí, esse pessoal todo ia ser chamado para dizer se o Lula é inocente ou ladrão, para dizer se o Lula é chefe de quadrilha ou não, se o Lula é bandido ou não, se ele é um bandido de 9 dedos, se ele arrasou a Petrobras, se ele arrasou o BNDES, se ele arrombou com os fundos de pensão, enfim, se ele jogou dinheiro da corrupção nos bolsos, inclusive emancipou, enriqueceu por demais o Lulinha, filho dele. Isso aí, esse pessoal tem que ser chamado. Esse processo talvez não tivesse fim nunca, porque seria carta rogatória, carta precatória, carta para onde, citação, prazo para defesa, isso, aquilo mais. Ainda tinha mais outro benefício que o Código de Processo Civil atribui ao réu promovido em qualquer ação. Se o Deltan promoveu uma ação contra o Lula, promoveu uma ação contra o Deltan podia, dentro da mesma ação, propor outra contra o Lula. Então, aí pegava, o Lula me chama só o mentiroso Deltan Dallagnol, o mentiroso Sérgio Moro. Todo mundo ouve. Será que os excelsos ministros não sabem que nós temos a regra de que, quando o fato é público e notório, nós podemos julgar à luz do que está na boca de todos os brasileiros, menos aqueles que estavam mamando, que estavam com o peitinho na boca e que o Bolsonaro tirou da boca deles os peitinhos, conforme aconteceu com esses artistas vagabundos que ajudaram a destruir a nossa pátria. Então, os artigos 343 seguidos do Código de Processo Civil, 343, chama de reconvenção. A ação em que o réu, Deltan, pediria indenização por danos morais contra o próprio Lula. Será que só o Lula sofreu dano moral? Que ele não sofreu nada? Quem sofreu foi só o Deltan Dallagnol, que é visto em todos os vídeos desse marginal que, infelizmente, colocou nos pavilhões de todo o Brasil a bandeira do PT, bandeira da extinta União Soviética. Qual foi esse martelo? Ele só chama todo de mentiroso. Vou desmascarar o Deltan, vou chamar de mentiroso, apoiar a mentira do Sérgio Moro, a mentira do CT. E ele nunca disse uma palavra contra aquela juíza Gabriela Hasselmann, que esteve lá. Quem assiste às redes sociais como eu, assiste aos depoimentos dele perante a juíza. Ela é valorosa. Por que ele não toca no nome dela? Por quê? Por que o Supremo não deixou vários usados praticados por ela? Senhores, é muito triste a gente ter que ocupar as redes sociais todos os dias para dizer praticamente a mesma coisa. Porque tudo que é público, olha, qualquer um ministro, não, se o Deltan disse, feriu a presunção de inocência, mas eu escuto o Lula
chamando o Deltan de mentiroso permanentemente, ofendendo a dignidade do homem, vou desmascará-lo, eu vou mostrar que o Moro é um mentiroso. Isso é um absurdo, é um absurdo. Então, eu queria dizer aos senhores que eu lamento uma hora dessa, mas eu queria ter a certeza que o senhor Deltan Dallagnol vai oferecer embargos infringentes. O Código de Processo Civil, ele diz no artigo 1003 que todos os recursos devem ser opostos em 15 dias, salvo os embargos de declaração, que são em 5 dias. Então, por essa regra, o prazo dos embargos infringentes é de 15 dias, salvo se tiver alguma norma regimental que não aplique o Código de Processo Civil neste artigo 1003 e diga que o prazo é menor ou maior. Maior não é, mas é menor. Porque o 1003 ele é claro, dá um prazo geral. Eu não vi, nem sei, do Código de Processo Civil nenhum dispositivo que trate do prazo dos infringentes. Os embargos infringentes, eles são opostos perante o colegiado reunido. Por exemplo, vamos dizer que o Superior Tribunal de Justiça tenha 4 câmaras, ou 3 câmaras, 3 turmas, melhor dizendo, de processo civil. Se uma Câmara, ou seja, uma turma, no caso a 4ª turma, pelo visto tem mais de 4 turmas, só tem 4 turmas, não é? Porque se tem a 4ª turma, tem-se a certeza que já tem 4 turmas. Eu não sei bem a composição do STJ. Tem que olhar no regimento interno, eu não tenho tempo. Nem pretendo, nem quero saber. Mas eu entendo que pelo menos 4 turmas tem. Então os embargos infringentes são opostos perante o colegiado. Essas turmas vão reunir-se para julgar de novo. Por que isso? Porque o embargo infringente ele é oposto, ele é permitido só quando a decisão não é por unanimidade. Se é 4-1, tem o voto vencido. Eu até lembro aqui, quando eu fui a plenário no Tribunal de Justiça aqui do Ceará, quando o Ceará Esporte Clube, ele venceu em primeira instância para ser campeão do ano de 87 por causa do Luizinho das Arábias. Eu não era advogado de primeira instância, eu com raiva, como advogado-geral do departamento jurídico, eu entrei nos autos e apelei. Aí fui para plenário. Na apelação foi por 2-1. O Fortaleza ganhou. Aí o Ceará opôs embargos infringentes e foi derrotado por 7-0. Foi até o STJ e perdeu por unanimidade. Quando o processo voltou, lógico que eu executei a sentença e ganhei meus honorários. Então, isto se chama recurso de embargos infringentes. Eles são opostos quando, olhe bem, quando o julgamento não é unânime, ou seja, o julgamento é a favor de A ou B por maioria. Se o Lula ganhou por 4-1, cabe ao Deltan Dallagnol recorrer contra essa decisão para o colegiado reunido. O órgão colegiado reunido. As 4 turmas, se forem 4. Para mim só são 4. Para discutir o STJ são muitos, são 4 criminais e 4 cíveis. Se fosse o Lula que perdesse, ele podia também. Agora eu só lamento não ter havido 2 coisas. A primeira, o Deltan não ter denunciado da lide e feito a reconvenção. E a segunda, os ministros que julgaram, com certeza, assistem aos vídeos das redes sociais. E publicamente eles sabem que o Lula permanece constantemente dirigindo palavras caluniosas, injuriosas ao Deltan Dallagnol,
e até aos brasileiros, procurando induzir as crianças e adolescentes, especialmente os adolescentes, a tirarem o seu título de eleitor para votarem no Lula conforme querem esses artistas que querem voltar a mamar no peitinho da República que eles faziam até antes do Bolsonaro. Então é isso que eles querem fazer. Quando o fato é público, existe o livre convencimento do julgador arrematado e determinado pelo artigo 489, incisos e parágrafos do Código de Processo Civil, que regulamentam com dignidade o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Isso aqui é o que eu quero dizer. Agora, eu vou entrar num assunto bom para vocês que gostam do direito. Muito bom. Muito bom. Fora o que eu já disse, né? Então, você se prepare para compartilhar o meu vídeo, mandar para as redes sociais. Eu estou achando pouquíssimo o que está na relação de pessoas que estão assistindo, estão visualizando, estão compartilhando, estão curtindo. Eu quero que vocês me ajudem, que eu ajudo vocês. Vocês não vão pagar nada, nada. Estou cobrando nada de ninguém. Eu podia muito bem fazer como o Alan dos Santos, que está doido e pedindo o pessoal para depositar uma pontinha na conta dele, porque o ilustre Celso, o ministro Alexandre de Moraes, mandou cancelar todos os canais monetizados do Terça Livre, monetização com a qual eles sustentavam uma gama de empregados, afora os seus afazeres nos Estados Unidos. Então vamos lá. Eu já pedi para compartilhar, né? Vocês podem deixar o seu like, o seu dislike, sim ou não, o que for. E também quiserem, mandem uma mensagem de voz ou de texto para mim, pelo meu WhatsApp, que eu vou dizer ao final, pedindo uma música para o meu programa Morrendo de Saudade, Rádio Assunção, Rádio Epazul, RádioDVC.com, todos os sábados de 23 horas até as 2 da madrugada de domingo, ou a mensagem pedindo uma orientação jurídica que eu darei com o maior prazer na primeira oportunidade. Mais tarde eu digo WhatsApp. Perguntas que me fizeram. Em primeiro lugar, faz tempo que eu falei nisso, faz tempo, eu nem lembro mais. Pode o promotor deixar de denunciar ou demorar a oferecer a denúncia quando o inquérito policial diz que existem indícios fortes de autoria e materialidade no crime de homicídio praticado por determinada pessoa? Bom, é por isso que o Código de Processo Penal, ele criou a figura da ação penal privada em lugar da pública. Artigo 29 do Código de Processo Penal. A vítima ou seu representante legal, vírgula, artigo 31, vírgula, pode propor ação penal privada no prazo previsto em lei sob pena de decadência. Vamos lá, que prazos são esses? O artigo 46 do Código de Processo Penal, ele estabelece que o prazo para o oferecimento da denúncia em qualquer crime público, 15 dias quando o réu está em liberdade e 5 dias quando ele está preso. Independentemente de intimação, quando o Ministério Público retém os autos, o cara matou outro, a viúva está mordida de tristeza e fica apoiando ali em cima, e o promotor está com os autos na mão, guardado, ou no vídeo de lá, intimado MP, do recebimento para oferecer ou não a denúncia. Intimado, né? Aí, 5 dias, 6 dias, 8 dias, 10 dias. A partir do 5º dia, passou a correr o prazo de 6 meses para a viúva, mesmo sem ter procuração já nos autos, constituir um advogado e requerer
propor a ação penal privada em lugar da pública. O prazo é de 6 meses, pela decadência contida no artigo 38 do Código de Processo Penal. Aí o promotor, ao tomar conhecimento daquela ação penal privada, ou seja, é uma denúncia feita pela vítima, representada por sua viúva, ele tem as seguintes situações. Ou ele repudia, não aceito, aí eu promovo a denúncia, o promotor promove a denúncia. Ou eu vou aditar a denúncia, a ação penal privada, ou vou acatá-la, ficando silente. Bom, no caso de acatar, que o promotor, por atitude tácita ou expressa, concorda com a ação penal privada, ele cria a situação que eu vou narrar já, mas fazendo os parênteses. Que a pessoa que me fez a pergunta, eu vou dizer que se porventura ela passar no prazo de 6 meses e o promotor também não devolva o processo, se o cara que matou o marido dela fica impune, porque ela não pode mais fazer nada. Pode sim. Ela pode representar contra o promotor no Ministério Público, no Conselho do Ministério Público, porque esse fato não aconteceu no estado do Ceará. Vamos dizer isso, viu, pessoal? Entendeu? Não é aqui que os promotores aqui são cumpridores dos seus deveres. Aí, ela pode reclamar, ela pode provocar o juiz para intimar o Ministério Público para oferecer a denúncia e tal. Quando ela não pede o plano, faz ação penal privada. Então o promotor aceitou. Bom, aceitou a ação penal privada. O que o promotor fez? Criou a seguinte situação. O promotor deixa de ser a primeira pessoa a falar nos autos em lugar do Ministério Público para falar em segundo plano. Então, o promotor passa a ser uma figura como, se fosse ao contrário, seria o assistente de acusação. E o acusador público passou a ser acusador particular. Eu vou explicar bem. Por exemplo, quem é vítima de uma ação pode, depois de proposta a ação penal, ingressar com pedido de assistência em favor daquele que está sendo a vítima. Então o cara matou um, você tem pedido de assistência, eu quero assistir o Ministério Público, ou seja, ajudar o Ministério Público. Artigo 268 do Código de Processo Penal. Em qualquer fase da ação penal, pode a vítima, o seu representante legal, agir como assistente do Ministério Público. Então é o mesmo caso. Se o promotor deixou de denunciar e aceitou a ação penal privada, aquela ação penal privada que passa a ser a denúncia, coloca o promotor na condição de assistente do acusador particular. Bom, resumo. O processo vai até o juiz da pronúncia. Artigo 412 a 415 do Código de Processo Penal. No juiz da pronúncia, o juiz do júri, tem as seguintes situações. Ele, primeiro, pode absolver liminarmente o réu. Quando é que ele absolve o réu? É quando ele observa que a instrução criminal, daí porque nenhum juiz, nenhum promotor, que eu tenho um caso que o promotor disse que os policiais se defenderam atirando no tiroteio. E quem morreu não foi nenhum policial, quem morreu foi uma pessoa baleada por um policial que omite. Esse policial os policiais passaram a ser vítimas de testemunhas e os vitimados são réus, inclusive o morto. Então, o juiz absolve. Eu verifico que há casos de absolvição. Ele pode absolver liminarmente. Liminarmente tem que ser depois da instrução criminal, ouvindo todo mundo. Contra essa decisão cabe apelação. Ou então em pronunciar o réu, artigo 414.
O que é impronúncia? É que o crime pode existir, mas o réu não participou do crime. Ele pronuncia, cabe a apelação também. Ou então ele se julgar incompetente. O que é o juiz do júri se julgar incompetente? Ele verificou que o crime não é de competência do tribunal do júri, estando fora do artigo 74 e das alíneas que dizem dos crimes de competência do júri. Vamos dizer que ele se convenceu de que aquele crime foi de latrocínio. O juiz ele pode tanto se julgar incompetente, achando que o crime é de competência de uma vara comum, por exemplo, o crime de tentativa de homicídio, ele pode entender que foi só de lesões corporais. Um crime de lesões corporais, se forem graves, justiça criminal comum. Se forem simples, juizado especial. Aí cabe. Ou então, pronunciar. O que é pronunciar? É o juiz, quando aplica o princípio indubio pro societate. Que princípio é esse? Enquanto no crime, a lei diz, artigo 386, inciso 7º, quando é insuficiente a prova, o crime existe, mas é insuficiente a prova de que o réu seja autor, ou também insuficiente a prova de que não existe crime, o juiz, então, tem que absolver aplicando o princípio indubio pro réu, ou seja, na dúvida em favor do réu. Quando na instrução, quando ele vai, o juiz da pronúncia, no tribunal do júri, juiz da vara do júri, ele se convence que existe o crime, mas os indícios são fraquíssimos, ele não pode aplicar o princípio indubio pro réu. Ele aplica indubio pro societate. Ou seja, na dúvida, pro sociedade. Por que isso? Porque o juiz do júri não tem condições, não tem competência para condenar o réu. Ele tem competência de absolver, conforme eu já disse. Como ele não tem competência de condenar o réu, ele sente que tem o crime, existe pouco indício de autoria. Aí ele, na dúvida, ele manda para a sociedade decidir, que é exatamente a sociedade representada pelo corpo de jurados em número 7, de 21 que se apresentam do rol de jurados convocados. Bom, aí ele julga a ação penal procedente, pronuncia o réu, e o réu, ao invés de ter o direito ao apelo, à apelação, ele vai ter direito de recurso em sentido estrito da sentença que pronuncia o réu. Cabe recurso em sentido estrito nos termos do artigo 581, inciso 4. Esse recurso vai para o tribunal, mas permite ao juiz retratar-se e absolver o réu. Quando se trata de mais de um réu, o juiz manda extrair traslados do processo daquele réu que recorreu, manda para o tribunal e manda a júri os outros. Aí imitamos uma coisa. Vamos dizer que tem dois réus. Aí um foi para o tribunal porque recorreu, e o outro não recorreu. As teses são iguais, embora com defensores diferentes. Se o réu, no recurso em sentido estrito, conseguisse uma absolvição do tribunal, o artigo 580 do Código de Processo Penal permite que o réu que não recorreu peça a extensão da decisão do tribunal, e na aplicação dessa decisão, o tribunal vai examinar se ele realmente está nas mesmas condições do réu que recorreu,
e se assim acontecer, ele também será absolvido. Se não for demonstrada a semelhança de teses e a semelhança de prova dos autos, então permanecerá absolvido apenas aquele que recorreu e o outro vai à júri. Bom, aí vamos dizer que está correndo um processo. Já tem o promotor e já tem o acusador particular. Se não tem acusador particular, prestem bem atenção. E eu quero ser representante da vítima do tribunal do júri, porque a lei, o Código de Processo Penal, não admite 2 acusadores particulares, nem admite 2 promotores ao mesmo tempo acusarem, com funções praticamente diferentes. Então nós temos a figura do assistente de acusação ou a figura do acusador particular. Se o processo tem um acusador particular que propôs a ação penal privada, artigo 29 do Código de Processo Penal, representação pela viúva, artigo 31 também do Código de Processo Penal, ninguém pode assumir como advogado patrocinar a causa da mesma viúva ou de quem quer que seja para assistir à acusação. Por que não? Porque a única representante do morto é a viúva. Não existe mais de uma pessoa. Aí, vamos agora a figura diferente. Não tem acusador particular, só tem o promotor. Aí o artigo 430 do Código de Processo Penal diz que para você se nomear assistente de acusação, você tem que ingressar nos autos até 5 dias antes da realização da pauta de julgamento, do julgamento pelo Tribunal do Júri. Então, eu sei, a pauta foi marcada, o réu está lá no final da pauta. Tem uns 20 dias para ele ser julgado. Eu posso ingressar com o pedido de assistência. Bom, mas aí vamos dar um acusador particular. Porque o assistente de acusação, ele vai ser praticamente igual à participação dele no júri, a do acusador particular e do promotor. Vamos ver lá. No plenário, os artigos 4, 7, 6 e seguintes, 4, 7, 3 e seguintes, e o 4, 7, 6 e seguintes, no Código de Processo Penal, eles disciplinam determinadas regras. Olhe bem, devem ser ouvidos em plenário, primeiramente, as testemunhas arroladas pela acusação em plenário, depois as arroladas pela defesa. No fim da oitiva dessas testemunhas, é que será interrogado o réu. Como serão ouvidas as testemunhas? A testemunha do Ministério Público ou do acusador particular. Aquele que arrolou faz perguntas da testemunha diretamente a ela. Não tem mais a história de eu dizer, Excelência, eu quero que Vossa Excelência faça as seguintes perguntas à testemunha. Não, agora, Excelência, dá licença. Eu quero o juiz dar a palavra ao promotor, se ele for o dono da ação penal, se for o cara que propôs a denúncia, e no caso seria o acusador particular. Então, se o acusador particular, se o advogado que é fulano tal, faça as perguntas à testemunha. Aí eu, por exemplo, testemunha fulano, o senhor sabe isso, tal. Pergunta. Segundo testemunha, então, depois da testemunha, o promotor vai fazer perguntas também. Depois de mim, que eu sou acusador particular. O promotor vem sempre depois. Depois, as perguntas são feitas pela defesa diretamente à testemunha. O advogado de defesa, que não arrolou, mas ele pode inquirir as testemunhas arroladas pelo acusador particular ou pelo Ministério Público. Aí ele vai fazer as perguntas. Depois que encerra essa parte de acusação e defesa, formularem perguntas às testemunhas em plenário, que nós temos a instrução criminal, quando em sala de audiências o juiz ouve as testemunhas apresentadas pela acusação e testemunhas apresentadas pela defesa.
Aí o juiz vai perguntar se algum jurado quer fazer perguntas às testemunhas. Se algum jurado quiser fazer, ou todos eles, aí é diferente. Ele faz a pergunta ao juiz, e o juiz dirige a pergunta à testemunha, enquanto o advogado e o promotor fazem perguntas diretamente à testemunha. Os jurados só podem fazer perguntas através do juiz às testemunhas. Você entendeu? O prazo de debate do plenário é de 1h30 para a acusação, 1h30 para a defesa. Olha bem, como eu estou como acusador particular e o promotor está do meu lado, desculpe aí, eu começo falando, e esse tempo é meu e do Ministério Público, eu não posso aumentar o tempo, entendeu? A defesa tiver 10 advogados, eles têm que combinar o tempo que vão participar na tribuna, cada um pode falar 10 minutos, ou um só falar por todos, ou um falar meia hora e dá meia hora a outro, desde que não seja mais do que 1h30. Quando a acusação termina seu prazo, a defesa termina seu prazo, vem para a réplica. A réplica é de 1 hora para a acusação e 1 hora para a defesa. Esse tempo será majorado da seguinte maneira: se houver mais de um réu, ou seja, a ação criminal sendo proposta contra 2 que mataram ou tentaram contra a vida de fulano, aí o tempo é aumentado de 1 hora. Aí a acusação tem 2h30 e a defesa 2h30. Para a tréplica e réplica, melhor dizendo, na réplica, que era de 1 hora, a réplica passa a ser de 2 horas. A defesa, cuja tempo é de 1h30, e a tréplica, aliás, a tréplica passa a ser de 2 horas. Explicando melhor. A acusação tem o tempo de 1h30 para um réu. A defesa tem o tempo de 1h30 para o réu, para defender o réu. Aqui para acusar. Ainda que tenha acusador, assistente que for. Aqui, ainda que tenha 10 advogados, o tempo é só 1h30. Aí quando termina a defesa, vem o promotor para a réplica, que é de 1 hora. Vem a defesa para a tréplica, que é de 1 hora. Se tiver mais de um réu, ou seja, mais de um matador, vamos admitir assim, mais do acusado, aí a acusação passa a ser de 2h30, aumenta 1 hora, a defesa passa a ser de 2h30, a réplica passa a ter 1 hora a mais, se era de 1 hora passa a ter 2, e a defesa passa a ter uma tréplica de 2 horas também, 1 hora a mais. Resumo é isso. Depois disso, vamos para a sala secreta. Sala secreta, o oficial de justiça passa, ele abre o... tem lá um negocinho assim, abre a caixinha que tem as 14 fichas, uma tem sim e outra não. São 7 sim e 7 não. Ele pega 7 sim, deixa aqui nesse cofrezinho que eu não sei o nome, não sei o que aprendi. E se aprendi, não me lembro. E pega as 7 não desse aqui. Aí ele primeiro, ele sai com esse aqui, esse sim, arrudeia. Depois sai com o não, arrudeia. Ao juiz cabe abrir, ele recolhe só um. Ele recolhe o sim, ele entrega um sim e um não para cada um. Entendeu? Aí ele passa recolhendo só o sim, depois passa recolhendo só o não. Não sei se mudou, porque faz anos que eu. Faz uns 10 anos que eu não vou a juiz. Aí ele pega, o juiz confere tudo direitinho, examina dentro desse caixãozinho aqui,
tem os sims. Quando ele recolhe tudo não, bota para ali. Aí ele vai olhar, tudo que é sim, é lógico que o resto é não. Aí ele vai fez as perguntas, o réu, primeiro ele vai para a sala secreta, faz as perguntas, os quesitos. O primeiro quesito, vocês sabem que o réu matou, está provado que ele confessou, o laudo diz que matou, tem morte. Quesito, houve morte. Segundo, o réu é autor do crime de morte, todo. Isso aí tem que ser por unanimidade. O réu praticou o ato em legítima defesa para repelir a agressão atual injusta com os meus jurados. Dizer, não, o réu praticou o fato por motivo de violenta emoção e a seguir tal. Não, tal. O réu praticou o fato, isso primeiro, aquelas perguntinhas todinhas, você vai respondendo. Aí o que ele faz, o juiz? Depois que ele pega o resultado dos quesitos, responde os quesitos, ele viu só 4 quesitos condenando. A condenação é 4-3. Mas ele não pode mais dizer o resultado. A lei proíbe, tem por maioria, ele não pode mais nem dizer que foi por unanimidade, porque isso é até por uma segurança, questão de segurança dos jurados e até dos juízes e dos promotores. Porque aconteceu muita coisa. Houve violência contra o corpo de jurado, contra o juiz, contra o promotor, porque ele sabe o jurado que vota contra, vota a favor, então absolveu por maioria. Aí ele vai pegar o artigo 59 do Código Penal, aí é Código Penal, e vai começar a analisar as diretrizes que o Código dá para ele aplicar a pena justa ao réu. O juiz não condena, ele aplica a pena. Quem condena é o jurado, artigo 538 da Constituição Federal, e quem faz a pena é ainda tem uma figura muito importante, a figura do desaforamento. Vamos admitir que o réu, aconteceu muito, eu tive o caso lá em Morrinho, do Luciano Sensato, aquele foi vereador, presidente da Câmara Municipal lá, que praticou um homicídio por dolo eventual, foi pronunciado, e eu não estava mais no processo, eu deixei de ser advogado da família da vítima. Aí então, por ele ter muita posição política lá, podia ser absolvido, então o artigo 427 do Código de Processo Penal fala do desaforamento, mandar para outro foro, parece que ele foi para Sobral. Eu acho até que Sobral poderia ser também algum problema de política, né? Tinha que vir para Fortaleza, mas eu não era mais advogado, eu não liguei. O desaforamento se dá pela insegurança do jurado, pela insegurança do réu, por questões mesmo de acúmulo de trabalho, da comarca que pode mandar para outra de ofício do juiz. O artigo 427 diz tudo, Código de Processo Penal. Bom dia para vocês. Já pedi compartilhar, curtir, visualizar, dar o seu like, o seu dislike, sim ou não, no meu WhatsApp. Bom dia para vocês. 999453883. 999453883. DDD 85. Vou repetir. 999453883. Obrigado e até amanhã, se Deus quiser.